Amém? Evangelho de João, capítulo 2, versículo 1. Amém? Todos acharam? Convido a igreja a ficar de pé. Está escrito: no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhes disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto haviam 6 potes de pedra usados pelos judeus para purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 a 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água, e os encheram até a borda. Lhes disse Jesus: agora levem um pouco do vinho ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Senhor Deus, que a tua palavra possa transformar a nossa vida, possa nos direcionar na nossa caminhada. Oh Deus amado, que a minha vida seja usada como instrumento de bênção na tua casa, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Amados irmãos, a questão de hospitalidade no tempo de Jesus era uma coisa muito séria, sobretudo quando era um evento como um casamento, que era um evento considerado muito importante. Então, faltar vinho num evento, sobretudo de casamento, era uma coisa muito grave, envergonhava o dono da casa. Hoje já envergonha, né? Você dá uma festa, hoje acaba a comida no meio, já sai todo mundo falando. E você, de certa forma, é envergonhado. Mas naquele tempo era visto como uma vergonha muito grande. E as festas, dizem que ela durava até mais de um dia, né? Imagina tu bancar uma coisa dessa. Então, a palavra aqui diz que serviam primeiro o melhor vinho, depois está todo mundo embriagado, que não tem mais discernimento do que está bebendo, aí empurrava aquele vinho mais barato, pior, para poder ter vinho até o final da festa. E isso era humilhante, né, para o dono da casa faltar vinho. E Maria, sabendo da natureza divina de Jesus, ou seja, ninguém que estava ali na festa sabia quem era Cristo, ele não tinha ainda se manifestado. Esse foi a primeira vez que ele faz em público um milagre. Mas Maria conhecia Jesus, sabia da sua natureza divina, e ela vai a Jesus e pede, avisa ele: Senhor, o vinho acabou. E Jesus dá uma resposta que nos parece até grosseira, né? Jesus diz assim: que temos nós em comum, mulher? Minha hora ainda não chegou. Mas essa resposta, irmão, não é uma resposta grosseira, é uma resposta habitual da época, para dizer de uma forma até sutil, falar: pô, não posso fazer nada em relação a isso, né? Não cabe a mim, não é da minha parte, ou seja, não há nada de grosseiro nisso, era o linguajar da época. E quando ele fala mulher, falou: como ele pode se dirigir dessa forma a mulher, a mãe dele? Mas esse termo, esse chamado como mulher, é algo que é muito usado na Bíblia e não diminui em nada, não. É um termo, era a forma normal de se tratar. Tanto que em Mateus 15, 28 está lá: ó mulher, grande é a tua fé. Falou grandeza da fé dela, elogiando e usando a palavra mulher. Também em Lucas 13, 12, aquela mulher que tinha fluxo de sangue, ele diz: mulher, estás livre da tua enfermidade, sempre se dirigindo com o termo mulher, que não tinha nada de grosseiro nisso, nem nada que diminuísse, mas a forma que Cristo respondeu aqui era uma forma normal para o linguajar da época.
Mas sempre que a gente lê isso aqui, a gente fica um pouco assustado. Pô, eu não esperava que Jesus fosse responder desse jeito. Mas a gente tem que entrar no contexto da época de Jesus para entender que não houve nada demais aqui na resposta dele. E sua mãe diz aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Percebam, irmãos, que toda situação que precisa da intervenção de Deus, toda situação em que nós clamamos a Deus para estar presente, vai requerer de nós duas coisas: que a gente seja obediente a Deus e que a gente reconheça o seu senhorio. Jesus poderia simplesmente, como ele fez na multiplicação dos pães, fazer que os tonéis de vinho não se esvaziassem, que fosse servindo e não se acabasse. Mas Jesus, mais uma vez, ele usa o homem para participar daquilo que ele está fazendo, sinalizando o que é a igreja. A obra que Cristo faz através da igreja, ele é Deus e poderoso o suficiente para fazer essa obra na vida do povo sem que existisse a igreja. Mas Deus sempre traz o homem a participar da sua obra. Por isso a igreja existe, para através da igreja Deus fazer aquilo que ele teria poder para fazer sozinho, e que no fim das contas é ele que faz. A gente só é um canal, continua sendo ele fazendo e só ele fazendo, e a gente só é um canal através do qual ele faz. Mas aqui não foi diferente. Maria, já sabendo disso, olha, façam tudo o que ele disser. A primeira condição para que Deus possa agir na nossa vida é a gente ter vida que faz tudo aquilo que Deus nos diz para fazer. Porque a aliança de Deus, o poder de Deus, as bênçãos de Deus é para aqueles que estão em fidelidade com Deus, para aqueles que são seus. E muitas vezes, diante dos nossos problemas, nós recorremos à oração, às vezes até como último recurso, erradamente, como eu já falei aqui, né? A gente escuta isso de cristãos às vezes: não, já fiz tudo que eu podia, agora só me resta orar. Eu falei, mas espera aí, irmão, a primeira coisa que você tinha que fazer era orar. Por isso que tudo que você fez não adiantou nada, porque você trocou a ordem. Você tentou você fazer para depois que não conseguiu colocar Deus. Quando Deus tem que ser colocado em primeiro lugar, a primeira coisa é Deus. E tudo aquilo que nós fizermos vai ser Deus fazendo através de nós, e nós vamos poder verdadeiramente estar abençoando. Mas a primeira coisa a fazer é orar para que Deus entre na situação desde o início. Existem formas de Jesus atuar nas nossas petições, nas nossas necessidades. Aqui ele pôde falar aos servos diretamente: peguem os tonéis, encham de água. Mas Deus não faz diferente conosco. Sempre que nós estamos em uma situação que nós precisamos de uma direção, nós precisamos de um auxílio divino, Deus nos fala de diversas formas. Primeiro, através da sua palavra. Aquilo que está na palavra, não espere que Deus te revele através de profecia, porque já está dito aqui. A profecia, ela vem para dizer aquilo, uma situação que não está claramente na Bíblia, ou que não está na Bíblia, porque a Bíblia não fala de todas as coisas. Você não vai encontrar a Bíblia falando de dinossauros. Muitas coisas a Bíblia não fala, e há situações na vida que a gente sabe o caráter de Deus, sabe a vontade de Deus para a nossa vida, mas a gente precisa de uma resposta específica para uma situação específica. E aquilo que não está claro para nós na palavra, Deus vai falar no nosso coração. Ou você vai ouvir claramente Deus falando ao teu coração, ou Deus vai falar através dos acontecimentos. Deus usa muito isso para falar comigo. Eu começo a olhar como as coisas estão acontecendo e eu percebo Deus conduzindo. E eu posso ver nos acontecimentos, nos fatos, a direção que Deus está dando. E há diversas formas. E há também uma profecia, alguém vir e profetizar. Mas tudo isso, irmãos, seja uma palavra no coração, seja uma profecia, nós temos que pedir que Deus confirme. Sobretudo profecia, porque isso é um problema muito sério na igreja. Paulo gasta um texto enorme para tratar disso, porque profecia é algo muito perigoso. E Paulo diz, olha, toda profecia tem que ser confirmada. E Deus, ele não se incomoda que você peça para Deus confirmar, não. Quantas vezes você achar necessário, Deus vai confirmar na tua vida.
E profecia para ser confirmada. Eu já vi tantos absurdos por causa de profecias que não vinham de Deus. A pessoa movida pelo coração vai lá, eu, Senhor, te digo. Quando começar desse jeito, você já sai de perto. Existem profecias verdadeiras de Deus, mas existem muitas profecias que não vêm de Deus. E já no tempo de Paulo, Paulo orientava isso. Ponham à prova. Peça a Deus para confirmar, para ver se é de Deus. E no versículo 6 está assim: ali perto haviam 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 a 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água, e o encheram até a borda. Estranho aí para eles, falando: puxa, o que acabou é o vinho, manda encher o pote de água. A gente não está precisando de água, água à vontade, o que a gente está precisando é de vinho. Eu vou trocar esse microfone, está falhando, e a pilha é boa. Qual que eu posso pegar aqui? Então, fio aí tem fio, né? Está falhando. Então parece algo muito estranho. Poxa, a gente está precisando de vinho. Ele manda encher o pote de água. Tudo bem que tem festas que servem o melhor vinho e depois o pior vinho, mas servir o melhor vinho e depois da água, isso vai ser uma vergonha. E muitas vezes, irmãos, a gente pede algumas coisas a Deus e Deus nos responde de uma forma que parece que contraria a nossa razão. Fala: puxa vida, eu estou pedindo isso a Deus e parece que Deus não entendeu. Ele me traz algo tão diferente do que eu pedi, e parece até contrário do que eu pedi. A gente lembra lá a gente, se for lá em Davi, vai lembrar, ele é chamado, ele estava lá fora, não estava junto com os irmãos, chamaram ele para ungir ele rei, e depois que ungiram o rei, tudo aconteceu na vida dele contrário, foi perseguido pelo rei, e ele falou: pô, mas pelo amor de Deus, eu fui ungido o rei, não fui ungido para ser perseguido pelo rei, para tentar me matar. A gente vai lá na vida também de José, a mesma coisa. Ele tem o sonho, uma revelação de que ele seria um grande líder. E o que acontece com ele? Vendido, joga no poço. E muitas vezes, mas tudo no final vai resultar naquilo que Deus disse que ia fazer. Então muitas vezes a gente tem que entender isso. Puxa, eu estou orando a Deus, parece que eu oro e pioram as coisas. O mover de Deus parece que vai contrário às nossas expectativas, à nossa razão, aquilo que a gente entende, porque a gente sempre ora a Deus e diz a Deus, a gente sempre ora a Deus com a solução. Senhor, eu estou passando por isso, faz isso, isso e isso. A gente já diz para Deus o que Ele tem que fazer. E fazendo isso, a gente está tirando o senhorio que é de Deus e trazendo para nós. Ou seja, faz aquilo que eu estou mandando, que eu sei qual é a melhor solução, Senhor. Então, aconteceu isso, eu quero que o Senhor faça isso, 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 isso. E isso não é reconhecer o senhorio de Deus. Reconhecer o senhorio de Deus é falar: Senhor, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. E a vontade de Deus é boa e agradável. E a gente vai ver muitas vezes o desenrolar dos fatos contrariar a nossa oração. Mas o que a gente tem que entender é que aconteça o que acontecer, Deus vai cumprir o querer dele, porque ele não pode ser frustrado. Nós sim, nós dependemos de circunstâncias favoráveis. Se eu quiser realizar uma coisa e as circunstâncias forem contrárias, eu vou desanimar, porque eu sei que eu dependo delas. Eu dependo que as coisas favoreçam para que eu possa realizar, mas Deus, ele não depende disso. Deus não depende de circunstâncias favoráveis. E às vezes, irmãos, ele deixa a gente ir até a último, até o fundo do poço, para a gente reconhecer que ele é Deus. Tem momentos na nossa batalha, na nossa luta, que se Deus agir de imediato, a gente vai achar que foi a gente que fez. Mas às vezes Deus precisa deixar a gente ser moído ali, para a gente falar: eu não consigo mais resolver, eu não posso fazer nada. E quando a gente consegue reconhecer isso, aí que Deus vai mostrar o sobrenatural. Deus não divide a sua glória. Então você fala assim: Deus, põe a tua mão sobre o que eu estou fazendo. Deus não existe para nos obedecer ou para nos servir. Nós é que existimos para servir e obedecer a Deus.
Então somos nós que temos que ouvir e aceitar o que Deus está fazendo para nós. E Jesus falou aqui, enche os potes, né? E antes do milagre sempre vem uma determinação de Deus para que a gente possa apresentar a nossa fé. Ali ele mandou encher os potes. Na ressurreição de Lázaro ele manda que tire a pedra. Ele sempre exige de nós uma atitude que demonstre a nossa fé. Porque pedir a Deus, fala, bom, eu vou tentar de todas as formas, inclusive eu vou pedir a Deus. Atirar para todo lado, eu preciso, vamos orar, vamos pedir a Deus. Mas a oração de Deus, ela não pode ser uma das opções, mas ela tem que ser a saída para nós. A gente orar sabendo, olha, não me importa as outras saídas, eu quero a saída de Deus. Eu quero a manifestação do poder de Deus. E Deus, ele sempre coloca uma atitude nossa de fé para que ele possa agir, fazer o milagre. Primeira atitude é confiar e descansar nele. A gente entrega tantas coisas a Deus e pega de volta. Senhor, faz isso, eu preciso de você. E no dia seguinte você vai lá, bom, não fez, deixa que eu vou fazer. Porque eu já falei isso aqui, a gente tem o hábito de avaliar as nossas orações pelo resultado. Você ora de olho fechado e abre um olho para ver se está acontecendo. E não funcionou não, a oração foi fraca. Para a oração ser boa, Deus tem que responder imediatamente. E não é assim. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Eu creio, irmãos, que toda oração que a gente faz, Deus toma posse do problema e fica segundo a vontade dele. Mas eu já trouxe esse exemplo aqui. Você, quando planta numa terra, você passa lá suando no sol quente, plantando a semente, chega o fim do dia, tu olha, o que eu fiz? Não tem nada. A terra continua vazia. Mas lá no subsolo está germinando a semente. E a oração é assim, você acaba de orar e olha humanamente para o problema e você vai ver a mesma coisa. Mas você não vê o que Deus está fazendo fora do nosso alcance humano. A gente não está vendo. Versículo 8, então lhes disse, agora levem um pouco do vinho ao encarregado da festa. Os homens encheram o pote de água, mas Jesus manda que levem vinho, ou seja, já era vinho ali. Muitas vezes, irmãos, quando a gente ora a Deus diante dos nossos problemas, a gente acha que está levando ainda um pote de água, a gente já está com um pote de vinho e não está vendo. Às vezes a gente está orando, Senhor, transforma essa água em vinho, que essa água está difícil para mim, transforma em vinho, e ela já é vinho e você nem está vendo. Porque a gente está olhando para aquilo com a nossa expectativa humana para aquilo. E Deus já deu uma solução, mas não foi a que a gente queria, então a gente continua aguardando uma solução que Deus já deu, e nem sempre é a nossa. E ali foi assim, eles pegaram o pote de água, Jesus falou, leva o vinho, e eles achando que estavam levando água, que iam pegar água, Jesus leva o vinho para ele provar. E isso, irmãos, é muito pertinente para a nossa vida, né? A gente fica orando, não, eu vou orar, não aconteceu nada, vou orar, mas a oração é para você descansar no Senhor, né? Eu orei aqui pelo meu pai e eu descanso no Senhor sabendo que ele está lá e está cuidando dele. Eu não sei a vontade dele para a vida do meu pai, não sei, mas eu sei que ele é soberano e que meu pai está aos cuidados do Senhor, né? Ele não está desamparado. O que mais dói para um filho agora é ver um pai desamparado nessa situação, e eu sei que ele não está, ele está aos cuidados do meu Deus. E a oração tem que ser assim, você tem que descansar. A gente sente, é humano, mas você tem que descansar no Senhor, sabendo Deus está cuidando. E às vezes a gente fica olhando para o vinho achando que é água, não reconhece que Deus já transformou a nossa situação. Deus já fez o seu querer. Só porque o resultado não foi aquilo que a gente quis, a gente acha que Deus não fez nada. Versículo 9. O encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho sem saber de onde esse viera. Embora o soubesse, percebam aqui, irmãos, que Jesus ele faz o milagre, ele manda levar um encarregado. O encarregado da festa, tudo tinha que passar por ele. E ele provava. Jesus faz o milagre e manda passar pelo teste do encarregado. Assim como foi os 10 leprosos que ele curou, que ele manda eles irem se apresentar. Ou seja, Jesus, ele faz o milagre, mas ele quer que a gente ponha à prova realmente. Existem situações, irmãos, que são muito perigosas. E eu já vi em igreja pessoas que são portadores de doenças complicadas
pede uma oração, nem vou mais no hospital, que eu sei que Deus me curou. Pelo amor de Deus, tem que ir lá sim, assim como Jesus falou, leva o vinho lá Você acha que está curado? Ótimo, glória a Deus, mas vai fazer os exames para ver se está curado. Nós fizemos um curso, eu e minha esposa, de capelania para visita em hospitais. E foi um dia inteiro com uma equipe que faz a visita em hospitais, mas ele disse, olha, a gente entra pela porta da frente. O que é entrar pela porta da frente? Procura a direção do hospital, apresenta um plano de trabalho, o hospital define o que pode ser feito e o que não pode ser feito, porque todo paciente ele tem a sua zona de conforto, então você tem que saber como você se comporta para você abordar um paciente. E ele falou, gente, a própria igreja evangélica que fechou as suas portas em hospitais. E ele contou coisas que eu fiquei de cabelo em pé. Teve um cristão lá, um abençoado, que foi orar por um homem, ele no soro. Ele orou, pode tirar o soro, arrancou o soro do paciente, dizendo que ele estava curado. Meu Deus, está curado, amém, glória a Deus, mas consulta o médico, faz o exame, Deus pode curar sim, mas a gente tem que ir lá conferir, até para glorificar a Deus, para chegar aqui, está comprovado, eu fui curado, e glorificar o Senhor. Temos que fazer isso. Eu já vi tantas abertas, levar uma banheira em cima de um caminhão para batizar, o doente estava na maca, o hospital, pelo amor de Deus, você não pode tirar ele daqui e mergulhar ele dentro d'água, sem noção as pessoas, pelo amor de Deus. Eu tenho uma enfermidade, eu creio sim que Jesus me curou, mas eu vou fazer o exame, vou comprovar para apresentar à igreja e glorificar o nome do Senhor. Mas não é eu falar, não. Eu estava fazendo um retiro, ainda da igreja católica, renovação carismática, e a gente lá orando, né? E um momento um homem se levantou e falou, eu tenho câncer e quero que vocês orem por mim. Ele se ajoelhou lá, todo mundo impôs a mão e orou. E o homem que orou por ele, né, o homem que estava líder lá na frente, falou, eu creio que você foi curado, mas ao sair daqui você procura o médico e continue fazendo seus exames. Vai comprovar isso. Isso não é duvidar de Deus. Isso é você ir lá comprovar o feito de Deus para glorificar o Senhor. Até porque a gente costuma louvar, se Deus faz, Ele é Deus, se não fizer, Ele continua sendo Deus. Não tem um louvor assim? Se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, continua sendo Deus. Eu não sei se a vontade de Deus é curar ou não. Às vezes as pessoas entram, não ora para ser curado. Quem vai dizer se vai ser curado é Deus. Eu vou orar para Deus atuar na doença, mas Deus vai determinar a cura ou não. Essa história de chegar, não, eu determino, é você que determina, não é Deus? Então a gente tem que ser muito cuidadoso com isso. A gente precisa ser cuidadoso. Jesus falou, era água, ele falou, leva o vinho. Já era vinho, mas leva ao mestre de cerimônia, para que seja comprovado o milagre. Não para duvidar de Deus ou diminuir o que Deus fez, mas para glorificar o nome do Senhor. Quem comprova a cura é médico, não sou eu não posso chegar aqui, olha, eu estou curado. E a gente precisa entender que Deus é Deus em todas as situações, em todas as respostas. Eu lembro, eu já citei isso aqui, né, quando a minha mãe infartou, que ela ficou no hospital, eu fiquei orando para Deus curar, e Deus cura, até que um dia eu indo trabalhar, estava rezando o Pai Nosso, eu já contei isso aqui, estava rezando o Pai Nosso, e na hora que eu falei, seja feita a tua vontade, eu senti aquele aperto no coração, Deus falando, eu posso fazer, e eu entendi o que Deus estava dizendo, eu falei, seja feita a tua vontade. No mesmo dia, 1h ela morreu, ou seja, depois de um mês padecendo no hospital, no momento que eu parei de orar pedindo que curasse, falei, faz a tua vontade, ela morreu no mesmo dia. Isso, irmãos, não é coincidência. É porque muitas vezes o querer de Deus não é o nosso querer. E por isso que Ele é o Senhor. Porque Ele faz o que Ele quer e não o que a gente quer. Se Ele fosse um Deus nos servindo, Ele não era Senhor nenhum. Ele era um serviçal, não era Senhor. Ele é o Senhor porque Ele faz viver e também faz adormecer. Ele é o Senhor. Por isso a gente tem que glorificar o Senhor. Ele é o Senhor das nossas vidas. Muitas vezes, irmãos, a gente, sobretudo, né, quando a gente liga a televisão, que a gente vê essa igreja aí projetada na mídia, a ênfase é o milagre. Mas a própria obra do Espírito Santo, ela aponta para a glória de Cristo, né? O milagre, como foi aqui nas bodas, se você olhar lá no final do texto,
que nós lemos, está dizendo aqui, versículo 11: esse sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Para quê? Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Todo o milagre ele aponta para alguma coisa. Deus nunca faz o milagre pelo milagre. O milagre sempre aponta para Cristo, sempre aponta para a glória de Deus. E a obra do Espírito Santo é para glorificar a Cristo, e Cristo glorifica o Pai. E muitas pessoas se satisfazem numa religião de milagres, como se só isso fosse bastante. Deus pode salvar uma vida de uma doença fatal e ela morrer e não ser salva. O que importa é a salvação ou a cura física? E eu vejo tantas pessoas que entram na igreja para receber milagres, mas não recebem o evangelho que cura, o evangelho da vida eterna, o evangelho que leva ao arrependimento dos pecados e à vida eterna. Isso sim importa, isso sim é fundamental. Mas a gente vê muitas vezes uma religião de busca de milagres, como se a igreja fosse um balcão e Cristo tivesse de avental para atender as necessidades de todos. Todos querem o Cristo que cura, mas ninguém quer ouvir o Cristo que salva, o Cristo do Evangelho, o Cristo da cruz. O Cristo que atravessa os mares, que ressuscita Lázaro, ele é muito bem-vindo, mas o Cristo que prega a cruz, renuncie-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Esse Cristo é muito pouco pregado. Ele não está em ênfase nas mídias, não está em primeiro lugar nas igrejas, mas é esse o caminho da salvação. Tudo, irmãos, vem pela fé. Tudo que nós conseguimos de Deus é pela fé. Vários milagres de Jesus foram através da fé, e dito pelo próprio Jesus. Em Lucas 18:42, Jesus disse a um cego: recupere a visão, a sua fé te curou. A pecadora que lavou os pés de Jesus, ele disse à mulher: sua fé te salvou, vai em paz. A fé. A mulher do fluxo de sangue, ele diz em Lucas 8:48, então lhes disse: filha, a tua fé te curou, vai em paz. Lucas 17:19, então lhes disse: levanta-te e vá, a tua fé te salvou, um paralítico. A fé, tudo que nós conseguimos de Deus é pela fé. A fé, irmãos, é muito mais do que acreditar, muito mais. As pessoas confundem ter fé com acreditar. Acreditar é você ter um registro, né, na sua razão de que Deus existe. Não, eu acredito. Mas a fé é muito mais do que você constatar que Ele existe. É você entregar a sua vida a Ele. É você crer no poder dEle, saber que Ele pode fazer. Eu já contei para vocês a história aquela história fictícia do cara que atravessou o Pão de Açúcar com o carrinho de mão. Não? Já contei isso para vocês? Não? Um homem, né? Claro, isso não aconteceu, tá, gente? Um homem subiu lá no Pão de Açúcar e anunciou que ele ia atravessar andando pelo cabo do Pão de Açúcar, do morro para o outro. Aí foi uma multidão para ver. Alguns até torcendo que ele caísse, que sempre tem gente assim no meio da multidão, né? E ele falou: vocês acreditam que eu vou atravessar? Vocês creem que eu vou atravessar esse cabo andando? Todo mundo cremos. Ninguém queria ficar frustrado de lá e ele desistir, né? Todo mundo cremos. Ele atravessou se equilibrando, foi lá e voltou. Depois ele disse: vocês creem que eu vou de costas e volto? Todo mundo cremos, um coro só. Ele foi de costas e voltou. Depois ele pegou um carrinho de mão: vocês creem que eu vou atravessar com esse carrinho de mão e voltar? Todo mundo cremos. Então eu quero que um de vocês sente aqui no carrinho. E ninguém foi. Todos acreditavam, mas ninguém tinha fé que ele ia fazer aquilo. Acreditar em Deus, até o ímpio acredita. Satanás sabe que Deus existe, ele não duvida disso. Mas ter fé em Jesus é confiar a nossa vida a Jesus, confiar plenamente no Senhor. E a nossa oração, ela tem que passar para Deus essa fé, de saber: Senhor, eu estou orando porque eu creio no Teu poder, e porque Tu és o Senhor, e a Tua vontade ela é boa e agradável, e é essa vontade que eu quero para a minha vida. É essa vontade que eu quero para a minha vida. E percebam, irmãos, que o mestre da festa, né, do cerimonial, ele diz que aquele vinho era o melhor. Como eu disse, né, se servia o bom vinho, depois todo mundo estava bêbado, empurrava aquele vinho de péssima qualidade.
Mas aí o mestre, cismei com o mestre de obras, eu sei por cada obra que hoje atrás, o mestre de cerimônia falou, engraçado, todo mundo guarda o pior vinho para o final, e você está servindo o melhor, está mantendo. E a gente aprende com isso o quê? Que aquilo que Deus faz, Ele faz o melhor. Deus, Ele não tem soluções para a nossa vida paliativas, meia sola, jeitinho, não. Deus, quando Ele vai fazer algo na nossa vida, Ele faz completo, faz definitivo e faz para ficar. Por isso que não é da noite para o dia, por isso que não é de qualquer jeito. Às vezes a gente pede coisas a Deus que vai exigir que Deus faça transformações profundas na nossa vida. Transformações profundas na nossa vida. Às vezes não basta simplesmente Deus estalar o dedo e te dar aquilo, porque aquilo não vai te abençoar. Deus precisa te preparar para aquilo, Ele precisa mexer em tudo o que for preciso para que aquilo venha para ficar e que seja uma solução definitiva para a nossa vida. Deus, Ele não faz pela metade, Ele não faz de qualquer jeito, Deus faz o melhor. Então, quando a gente entrega algo a Deus, Deus vai mexer profundamente na nossa vida. Deus vai mexer com o que tiver que mexer, para que a gente possa receber aquilo de uma forma plena e definitiva. Deus não faz de qualquer jeito. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor por isso. Glorificado seja o nome do Senhor. Às vezes, irmãos, a nossa agonia é tão grande diante de tantas situações na nossa vida, que às vezes é difícil até a gente orar ao Senhor, né? A gente se sente tão numa situação tão complicada, mas creio, irmãos, que Deus ainda assim, né? Ele não deixa de nos atender. Ainda que seja difícil orar, que esteja tão difícil a situação, que seja difícil orar, eleva teu pensamento ao Senhor com fé, que Ele vai entender, Ele não vai deixar. Pedro, hoje pela manhã, né, eu preguei isso. Foi hoje pela manhã? Não, foi na quarta-feira, né, que eu preguei sobre o momento que Jesus anda sobre as águas. Pedro, quarta-feira, ele duvidou de Deus, ele afundou, mas Deus não deixou que ele morresse. Mesmo diante da falta de fé dele, Deus não deixou de segurar a mão dele e salvar ele. Às vezes a gente tem que reconhecer que a nossa fé fica pequena, fica difícil, mas Deus não vai deixar de salvar a gente por isso. Quando for difícil orar, eleva teu pensamento a Deus. Senhor, olha para mim, está difícil, mas eu creio em Ti, Senhor. Eu sei do Teu poder e Deus vai fazer. Basta um pensamento com fé para Deus. Claro que você não vai deixar de orar, né? Que tem cristão que nunca acredita na sua própria oração. É o cristão 6 horas. 6 horas por mim, 6 horas por mim, fica só nos 6 horas. Nossa oração é fundamental diante de Deus. A oração que o irmão vai fazer, não que a gente deixe de orar pelos nossos irmãos, a gente tem que orar, e Paulo incentiva a igreja a orar. Mas a nossa oração diante de Deus é fundamental. A gente pediu os irmãos para orar, mas a gente também colocar nas mãos de Deus as nossas necessidades. Por quê? Quando a gente coloca na mão de Deus, a gente está reconhecendo que Ele é o nosso Senhor. A gente está apresentando a Deus a nossa fé. Quando a gente fica só no cristão 6 horas, mas você não tem fé, tem que ser abençoado pela fé dos outros. Repito, é importante a igreja orar e interceder, mas é fundamental que nós mesmos oremos pelas nossas causas. Que a gente não deixe de orar, porque a oração é a manifestação da nossa fé diante de Deus. Por isso que eu digo, quando a gente ora pelas petições que são colocadas no altar, nós estamos glorificando o Senhor. Porque ao dirigir a Ele, a gente está declarando: Senhor, é em Ti que nós confiamos, é em Ti que nós descansamos e é no Teu poder que nós cremos. Por isso, esses pedidos estão diante do altar, não estão nas mãos de outras pessoas, não estão sendo resolvidos através de influências, mas estão aqui diante do altar em reconhecimento que a resposta que a gente quer é a resposta do Senhor. Vamos orar ao Senhor. Amado Deus e Senhor, nós Te louvamos e agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui, de glorificarmos o Teu nome, de ouvirmos a Tua palavra, que não volta vazia, Senhor. Algo tremendo ela fez em nossas vidas nessa noite. E nós Te agradecemos, Te pedimos, Senhor, nos leve em segurança para os nossos lares, Senhor. Nos dê uma semana abençoada, Senhor. Tudo que vamos fazer essa semana,
que esteja, Senhor, debaixo da tua bênção, dos teus cuidados, Senhor. Mesmo aquilo que sabemos fazer tão bem, sabemos fazer com excelência, nós submetemos a Ti. Enche o nosso lar da Tua presença, das Tuas bênçãos, e o nosso trabalho secular, Senhor, Ele Te glorifique, Senhor, e seja abençoado por Ti. Abençoa a nossa comunhão ali atrás, Senhor, ao redor da cantina, que o Senhor possa, Senhor, nos levar a uma comunhão, Senhor, a um conhecimento mútuo que nos leve à unidade na Tua presença. Nós Te louvamos e Te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Que o Senhor abençoe a tua vida, a tua semana, a tua família, mas que você não deixe de abençoar essa vida que está pertinho de você aí.